bom dia, sejam bem-vindos então à nossa leitura e pequeno estudo de hoje da primeira carta aos Coríntios e nós estamos no capítulo 4, a partir do versículo 6 e vamos fazer a leitura. Diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te vanglorias como se não tiveras recebido? Já estás farto, já estás ricos? Chegaste a reinar sem nós? Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, por os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo do mundo, tanto anjos como homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, vós sábios em Cristo, nós fracos, vós fortes, vós nobres, nós desprezíveis. Até à presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos bofeteados, não temos morada certa, nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. O apóstolo Paulo começa agora, então, a afunilar a conversa e a tratar com os coríntios seriamente acerca da imaturidade e da postura com que eles estavam a viver. Temos visto que o apóstolo Paulo se comparou a ele e a todos os outros que serviam como o edificador, comparou-se também àquele que plantava, comparou-se também ao dispenseiro e agora é incrível, é muito bonito a maneira como que o apóstolo Paulo vai exortar aqui os coríntios. E ele vai de uma maneira muito séria, muito dura, mas ao mesmo tempo com um toque maravilhoso do amor divino e com um pouco de ironia, ele vai então tratar deste assunto e tentar abrir os olhos, alertar aos coríntios o verdadeiro significado do Evangelho e o efeito que o Evangelho deve ter nas nossas vidas. E ele começa por dizer que tudo o que ele disse, ele não estava a falar porque houvesse contenda entre ele e Paulo ou Pedro. Na verdade, não havia problema nenhum entre ele e os outros. O problema estava nos coríntios. Eles é que estavam a criar divisões entre eles, querendo eles procurar a quem achavam que seria superior. Eles estavam a dar status aos ensinadores. E eles mesmos estavam orgulhosos naquilo que já tinham aprendido, naquilo que sabiam. E a sabedoria, o que eles achavam que tinham de sabedoria, estava a torná-los soberbos e orgulhosos e arrogantes. Dá a entender até que já menosprezavam um pouco até o trabalho de Paulo ou até o trabalho dos outros, achando-se eles um pouco superiores, talvez por causa do contexto onde eles viviam, uma cidade grande, uma cidade muito conhecida. Aquilo começou talvez a afetar a mente deles e a achar: nós vivemos aqui em Corinto, temos os maiores pensadores, somos os conhecedores e agora temos o cristianismo que é ainda superior a tudo isto e ainda temos o Espírito Santo, então nós somos superiores. E isto começou a afetá-los e agora o apóstolo Paulo diz: eu estou a ensinar-vos e quero que vocês aprendam de mim e dos outros. Aprendam e imitem-nos. Vocês já nos viram a procurar status? Vocês já nos viram a querer saber quem é maior do que quem sabe mais do que alguém? Vocês não viram isso? Então, por que vocês o estão a fazer? Copiem-nos. Imitem-nos nisso. Eles dizem: não ultrapasseis o que está escrito, diz o apóstolo Paulo. Porque ninguém se deve exaltar acima de outro. Porque quando nós nos exaltamos, nós estamos a humilhar outro. Nós estamos a ser maiores em detrimento do que o outro sabe. E o apóstolo Paulo está a dizer: isto não é correto. Vocês estão a agir como se já soubessem tudo. Vocês já são ricos. Vocês já reinam. Vocês já sabem tudo, já não precisam nem reconhecem. Vocês não sabem que tudo o que vocês sabem alguém vos deu?
E ali, eu acho que aqui o apóstolo Paulo está a falar dele, que foi ele que ensinou, outros que vieram também ensinar, mas até do próprio Cristo, que foi Cristo que tudo fez por eles. Então, não há como ir procurar uma soberba, um orgulho dentro deste contexto onde tudo o que temos e tudo o que somos pertence a Cristo. E mais eles que tinham recebido agora a verdade por homens. Então, a soberba deles era inaceitável. O apóstolo Paulo diz, quem dera que vocês já soubessem tudo, porque isso também seria a nossa alegria. Ver que vocês já sabem tudo e que nós já não precisaríamos vos ensinar. E agora com o tom irónico, ele vai buscar uma ilustração que nós também temos que entrar nela. Nós temos que entrar agora aqui no contexto que Paulo vai trazer aos Coríntios. E ele usa estas palavras que os apóstolos e ele mesmo estão a ser o espetáculo do mundo. Ele está a fazer lembrar os coríntios quando os soldados romanos vinham das batalhas e traziam os seus prisioneiros. E então eles entravam pelas cidades grandes, Roma ou outras cidades principais, e os soldados eles vinham à frente a receber a glória e a honra e os aplausos de todos os habitantes. E eles traziam os seus prisioneiros lá no fim, por último. E eles traziam aquela parada, ela tinha dois significados. O primeiro é que eles tinham passado por baixo do arco, era a parada triunfal, e ali naquele arco eles acreditavam que os soldados estavam a ser limpos de todas as maldades e tudo aquilo que tinham feito durante a batalha, né? Lavar o sangue das mãos deles. E eles entravam nos átrios e chegavam então com os prisioneiros, e ali os prisioneiros eram mortos diante de todo aquele povo, e havia aplausos, ou alguns eram levados para a escravidão. Então o apóstolo Paulo compara os coríntios a esses soldados que arrastavam os seus prisioneiros, revelando a sua glória e a sua honra. E os apóstolos, ele mesmo, então eram os escravos, os prisioneiros. E ele começa a dizer isto com agora um tom de ironia. Ele diz, vocês são fortes, nós somos fracos. Vocês tudo sabem, nós não sabemos nada. O Evangelho a vocês trouxe glória, a nós trouxe humilhação. O Evangelho a vocês fez-vos fortes e nobres, mas a nós fez-nos fracos, a nós fez-nos desprezíveis. E agora com a ironia ele está a dizer, que Evangelho é este que vocês seguem? Porque ele começa a dizer, porque nós passamos por fome, passamos por dificuldades, somos presos, somos bofeteados. Alguns de nós tivemos até que trabalhar com as próprias mãos só para não deixar de pregar o Evangelho. Então nós estamos a passar momentos difíceis por esta causa, porque queremos que muitos reconheçam que Jesus é o Senhor. Mas vocês não. O Evangelho a vocês trouxe-vos status. O cristianismo a vocês trouxe-vos a glória. Ele está a usar de ironia para chamar a atenção dos coríntios e dizer, será que isto é normal? Será que o Evangelho deve trazer isto? Orgulho? É isso que o cristianismo tem que provocar em vocês? Ele diz também, antes ele estava a dizer que o centro do Evangelho era Cristo. E Cristo crucificado. E agora ele termina por dizer assim, quando somos injuriados, bem dizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixos do mundo, escória de todos. O apóstolo Paulo está a dizer, nós temos passado por todas estas coisas, mas continuamos a saber o porquê que estamos a passar por tudo isto. Não consideramos que estamos a ser abatidos, mas consideramos que cada vez que estamos a passar por isto, estamos a lembrar o nome do nosso fundador. O nome da fundação sobre a qual estamos a erguer este edifício, que é Cristo. Cristo também, sem uma palavra, foi levado à cruz. Ele também não abriu a boca. Ele também passou por tudo isto, por todas as humilhações. Ele passou por todo o desprezo. E este é o Evangelho. Agora o apóstolo Paulo está a dizer aos coríntios, então como? Está uma pergunta subliminar, né? Não se vê, ele não faz esta pergunta, mas fica a pergunta no ar.
não entendo o efeito que o cristianismo está a ter em vocês, visto que em nós leva-nos a reconhecer que somos fracos e que o único que é forte é Deus. A nós revela-nos quem nós somos. A nós dá-nos humildade de perceber que nada é nosso, que nada vem de nós, mas que é Deus pela sua grande misericórdia que tem cuidado de nós. Nós dizemos, Senhor, Tu és quem sabes. Tu és o dono de todas as coisas. Tudo isto, o apóstolo Paulo, ele quer lembrar a igreja de Corinto. Se hoje o apóstolo Paulo escrevesse uma carta à igreja, o que o apóstolo Paulo nos ensinaria nesta área? Será que o Evangelho tem provocado em nós humildade? O que é que o Evangelho tem provocado na nossa vida? Será que nós conseguimos entender, através daquilo que recebemos, quem somos? Porque o Evangelho, ele é a manifestação do maior poder, mas também é a manifestação da maior humildade, é também a manifestação daquilo que a humanidade é e da dependência que tem de Deus. De que nós não podemos salvar-nos a nós mesmos, mas o próprio Deus teve que se entregar por nós. Então quem não se consegue nem salvar a si mesmo, não deve achar que é alguma coisa, porque tudo o que temos é do Senhor. O Senhor nos deu tudo. O Senhor supre todas as nossas necessidades. E nós somos fracos, mas com Ele somos fortes. A nossa força vem dEle, a nossa alegria vem dEle. Nós somos limitados, mas o Senhor é quem nos ajuda e quem nos fortalece. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Te agradecemos pelo Teu amor e pelo Teu grande cuidado sobre nós. Te agradecemos porque a Tua verdade veio até nós. Te agradecemos porque a Tua sabedoria nos libertou. E te agradecemos, Senhor, porque, ó Deus, na nossa fraqueza, Tu, ó Deus, vieste até nós. Nos ajudaste a entender quem somos. Nos ajudaste, Senhor, a entender quem Tu és. Entregamos a Ti, Senhor, todo o nosso orgulho, todas as nossas vaidades, tudo aquilo, Senhor, que possa entristecer o Teu Espírito Santo e estar-nos a trazer imaturidade espiritual. Queremos vir a Ti, Senhor, com humildade, Te dizendo que precisamos de Ti, que tudo o que temos vem de Ti. E ainda mais, que precisamos de pessoas, precisamos ser ensinados cada vez mais. Precisamos que Tu, Senhor, uses de pessoas na nossa vida também, para nos ensinar, para nos ajudar, para nos fazer crescer espiritualmente. Abençoa cada um, Senhor, cada um dos Teus filhos que tenha ouvido este vídeo ou possa ainda, Senhor, ter ouvido outros vídeos, que a Tua palavra, pela Tua grande misericórdia, possa agir em cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Então até amanhã.